Mas vamos lá. Sujeitos do processo. Vamos lá, sujeitos do processo. Para a gente fechar aqui a nossa matéria. Bom, primeiro, lembrete aí para vocês. Para a formação do processo e o seu desenvolvimento, o que é que a gente precisa? De pessoas. Por enquanto. Essas pessoas são chamadas sujeitos processuais ou sujeitos do processo. Eu acho que a gente até vai sempre precisar de pessoas. Algumas vão sendo dispensadas pela evolução da tecnologia, pela inteligência artificial, né? Estava conversando isso hoje com o Fred, que tem várias atividades que a gente fazia que hoje não se faz mais. Por exemplo, a gente tinha servidor só para levar e buscar inquérito. Tem mais. Hoje é eletrônico, né? Então, são coisas que vão desaparecendo. O cara para fazer intimação. Hoje em dia, a maioria das intimações você faz via rede social, WhatsApp, não sei o quê, acha o telefone, liga no fixo. Você foi intima assim. Ouve o cara via Microsoft Teams, que a gente utiliza, etc. Então, mas, para a formação do processo, a gente precisa de pessoas. E essas pessoas são chamadas de sujeitos processuais. E esses sujeitos processuais, eles podem ser, vamos lá, sujeitos principais ou essenciais e sujeitos secundários, acessórios ou colaterais. Então a gente tem os sujeitos principais que a doutrina nos ensina que são o juiz, o autor e o réu. Eu sempre incluo também o defensor. Tem doutrinadores que esquecem do defensor, entendendo que o defensor não seria um sujeito, tudo bem, o sujeito seria o juiz, autor e o réu, mas o defensor também é imprescindível, ele também é essencial. Por quê? Porque ninguém será processado ou julgado sem defensor. Artigo 261 do CPP. A falta da defesa técnica é nulidade absoluta. Súmula 523 do STF. Então, me parece que ele é bem essencial também. Mas, na prova, perguntou se o sujeito essencial é juiz, autor e réu. Bacana? Beleza? Beleza. Sujeitos secundários são aqueles que o processo vai existir com ou sem eles, né? Mas eles são importantes em várias situações. Então, a gente tem aí o intérprete, o perito, os assistentes e auxiliares da justiça. Tá? Então, sujeitos principais e sujeitos secundários. Vamos ver aqui primeiro, os sujeitos principais. Esses sujeitos principais, a gente começa com o juiz, né? O juiz está aí no material, a gente está nessa página. O juiz é aquela figura que é equidistante das partes e que é responsável pela polícia da audiência, é o responsável ali por manter as coisas em ordem, e é o responsável por julgar, por dizer o direito no caso concreto. É o responsável por aplicar o direito naquele caso concreto, por julgar aqueles fatos que estão subordinados a ele. E, se necessário for, ele pode também requisitar força pública para manter a ordem ali das coisas. Ok? Então, o juiz ele é um sujeito essencial, equidistante das partes, portanto, ele não é parte. Ele é equidistante das partes, ele é o representante ali do poder judiciário que vai aplicar a lei ao caso concreto. Bom, o juiz, e aqui eu quero fazer uma breve digressão, o juiz ele tem algumas garantias para que ele bem exerça a sua jurisdição. Essas garantias são muito conhecidas de nós, a vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos, conforme está aí. É por isso que quando eu ontem falei da competência e razão da pessoa e critiquei a decisão do STJ na Ação Penal 878, eu usei até um certo tom de ironia, porque o juiz ele tem as garantias constitucionais para bem exercer a jurisdição. E o STJ fala que, mesmo assim, ele não teria a imparcialidade necessária para julgar um desembargador. E aí eu me lembrei aqui da piada que me contaram hoje na entrada da sala, né? Foi com outra profissão, mas eu vou adaptar aqui a conselho de um outro colega aqui para o desembargador, né? A diferença de Deus para o desembargador é que Deus não acha que é desembargador, né?
Então, assim, o juiz, com vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade, ele deveria sim ter imparcialidade para julgar quem quer que fosse. Que fosse o desembargador, que fosse o ministro do Supremo, que fosse o presidente da República. Mas não foi esse o entendimento do STJ. Mas o juiz tem, para julgar nós mortais, ele tem as garantias constitucionais, né, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade e subsídio, que o MP também tem. O MP também tem essas mesmas garantias. Tá? Quanto ao MP, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Eu vou lá na Constituição, eu vou nos artigos 127 e 129. Deixa eu ir no 127 primeiro. Nossa, que bagunça que está essa Constituição aqui, Campi. Vai lá, achei. Achei. O MP, olha que lindo. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Tá? Parte que interessa aqui. São princípios institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, isso aqui costuma ser pegadinha de prova lá em constitucional, mas eu nunca gosto de perder a oportunidade de falar sobre aquilo que cai. Então, esses princípios institucionais do MP, a gente precisa saber. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. A gente sempre vê muita independência funcional quando a gente está falando do artigo 28. O MP tem que propor a suspensão condicional do processo. Não propõe. Então, cabe a aplicação do 28. Manda, antes para o PGJ, agora para o órgão de revisão ministerial, né, na nova redação, que ainda tem prazo para implementar. E se o órgão de revisão, pode ser o PGJ ou o órgão de revisão, discordar do promotor, que não propôs, tem que designar outro. Por quê? Porque ele tem independência funcional dele. E o artigo 129, na parte que nos é cara, traz as funções institucionais do MP, e a primeira delas é aquela que nos é mais cara, que é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, o MP é o titular da ação penal pública. Isso tem a ver, quando a gente fala de ação penal, né, das condições da ação penal. Uma das condições da ação penal é a legitimidade de parte. Então, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Só cabe a ação penal privada subsidiária da pública em caso de inércia ministerial. Se o Ministério Público agiu, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública, ainda que eu não concorde, por exemplo, com a capturação que ele deu. Mas se ele agiu denunciando, se ele agiu determinando arquivamento, se ele agiu requisitando diligências complementares, ele agiu, ele fez o que tinha que fazer. Então, ele é o titular da ação penal, essa bola está com ele. Ok? Bom, o MP, como eu disse, ele também tem as mesmas garantias da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos. Agora, uma coisa que o MP não tem na Constituição e nem na lei orgânica do Ministério Público é o poder de presidir investigação criminal. Ele não tem na Constituição, nem tem na lei orgânica, mas o Supremo em 2015 disse que ele pode investigar. Então, o Supremo em 2015 disse que ele pode investigar e ele fez uma resolução falando que ele pode investigar. Então, o Ministério Público pode conduzir investigação criminal? Pode, por decisão do Supremo em 2015, por meio de resolução do Supremo, do próprio CNMP em 2017. E isso costuma ser pegadinha de prova? Costuma ser. Essa questão já caiu. Sebrasp, então, adora perguntar isso. O MP pode investigar? Pode. Ele pode investigar por decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fala que ele vai investigar em situações excepcionais, que a polícia não tiver condição de conduzir a investigação, mas na prática o MP investiga, faz investigação criminal sobre aquilo que ele acha interessante. Tá? Na prática é assim, ele investiga aquilo que ele acha interessante. Então, se você olhar na Constituição, vai estar lá que ele faz o controle externo da atividade policial, ele pode requisitar a instauração de inquérito, tem que fundamentar as suas manifestações, mas não tem uma linha falando que ele pode instaurar inquérito policial. Civil é outra história. Inquérito policial não tem uma linha, nem na Constituição, nem na lei orgânica do MP. Você precisa interpretar para dizer que é um poder implícito, que foi o que o Supremo fez. Ok? Então, MP pode investigar? Sim.
O Supremo diz que pode. Se o Supremo disser que isso aqui é uma pedra, isso é uma pedra. Então, o MP pode investigar, porque o Supremo diz que pode, ok? Bom. Bom, vamos lá. Tem uma súmula interessante, que é a súmula 234 do STJ, que fala o seguinte: a participação de membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento de denúncia. Então, o MP que trabalhou na fase de investigação criminal pode perfeitamente oferecer a denúncia, ou seja, eu não tenho o MP das garantias, eu tenho o juiz das garantias. Tá? É lógico que essa súmula aqui é de 99, nem se pensava em ter juiz das garantias aqui. Mas, pelo amor de Deus, não me venha com o MP das garantias também, né? Estou dando a ideia aqui, alguém Lopes Júnior vê, Alexandre Moraes da Rosa, já vão começar a escrever o novo Código de Processo Penal. Oh, o Campi falou isso lá, vamos botar, Xandão de Moraes. Ih, é tudo Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes da Rosa, Xandão de Moraes da Rosa. Alguém Lopes Júnior, não põe não. Deixa MP sem MP das garantias, pelo amor de Deus, né? Mas vai que eles inventam isso lá, ainda não inventaram, então o MP que atuou durante a investigação, ele pode oferecer denúncia, pode falar no processo, não tem problema nenhum, tá? Agora, do lado oposto do MP, eu tenho o quê? Eu tenho o acusado, que depois que o juiz recebe a denúncia ou queixa, ele vira réu, tá? É lógico, gente, que vocês vão encontrar o CPP falando acusado para alguém que ainda é investigado, falando indiciado para alguém que ainda é suspeito, falando acusado para alguém que já é réu. A tecnia é normal, mas o certo é, se o sujeito é investigado, mas ainda não foi indiciado, ele é investigado. A partir do momento que houve a formalização do indiciamento, ele passou a ser indiciado. A partir do momento que houve a denúncia ou queixa, ele é acusado. Houve o recebimento da denúncia ou queixa, ele é réu. Então, mas vocês vão encontrar atecnias legislativas todo momento no CPP, é normal. A pessoa do acusado, do indiciado, do acusado ou do réu, geralmente é uma pessoa física, mas nós temos pessoas jurídicas também indiciadas, investigadas, indiciadas, acusadas, réis, quando se tratar de crime ambiental. Eu, particularmente, em 2021, indiciei a Vale e a Tuvisud no inquérito de rompimento da barragem de Brumadinho. Eu indiciei 2 pessoas jurídicas por diversos crimes ambientais. Foram 19 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. As pessoas físicas, além dos crimes ambientais, também foram indiciadas por crimes dolosos contra a vida. As pessoas jurídicas apenas pelos crimes ambientais. Ok? Então, é possível ter um acusado pessoa jurídica? É possível ter um acusado pessoa jurídica. Embora a doutrina não trate como sujeito essencial, o defensor ele é imprescindível. É imprescindível por quê? Porque a falta de defesa técnica, como eu disse, é causa de nulidade absoluta, está aí na sua tela, a súmula 523 do STF, e, segundo o artigo 261 do CPP, nenhuma pessoa será processada ou sentenciada sem defensor. Então, a presença do defensor, quer seja o advogado contratado, quer seja o dativo, quer seja o defensor público, é essencial. Ele é imprescindível, sob pena de nulidade absoluta. Ok? Súmula 523 do STF. Bom, nos 15 minutos que nos faltam, vamos lá. Correndo, sujeitos secundários, vamos lá, sujeitos secundários. Sujeitos secundários, eles são aqueles que, eles são relevantes, são importantes para poder elucidar uma série de coisas, mas a existência deles não afeta a chamada relação jurídico-processual. Mas eles são importantes. Imagina, por exemplo, um intérprete, né? Um intérprete de Libras. Eu estou com um réu que ele só se comunica por meio de sinais. Um intérprete de Libras vai ser algo muito importante para poder trazer luz ali àquela audiência.
Imagina, por exemplo, um intérprete de húngaro. Pô, eu sou poliglota, eu falo francês, eu falo inglês, eu falo italiano. Aí chega o cara húngaro, fala húngaro. Aí eu não sei falar húngaro. Ah, pô, não tem nada a ver, velho. Eu fui falar, já estão aqui, ó, eu entendi. Não, mas foi coincidência. Vamos falar mandarim, então, mandarim. É porque mandarim tem muita gente que fala, né? O húngaro já, aqui no Brasil, já é menos. Mandarim no Brasil tem muita gente que fala já. Mas vai o húngaro mesmo, sem nenhuma conotação ideológica aí. Cara, você precisa, porque senão a audiência não vai fluir. Então, é alguém, não é essencial, porque não afeta a relação jurídico-processual, mas é alguém importante. O perito, idem. Imagina só, acontece um fato, você precisa de um expert que traduza aquilo para você. Né? Quando a gente fala em provas, eu tenho um texto do Adalberto Aranha, que eu gosto muito, que ele fala que a perícia é a lanterna que ilumina o caminho do magistrado, que por não a ter, está no escuro em relação a determinado assunto. É a lente que corrige a visão. Então a perícia é isso. E mais uma vez citando o Brumadinho, 2 anos e 2 meses depois do rompimento, a perícia, com especialistas em engenharia geotécnica, conseguiu dizer exatamente o que causou o gatilho que levou à liquefação do rejeito, que levou ao rompimento da estrutura, que levou à morte de 270 pessoas. Então é um conhecimento que eu não tinha, que os membros do Ministério Público não tinham, que o magistrado não tem, que poucas pessoas têm, que é um conhecimento em engenharia geotécnica. E aí o cara começa a falar em percolação, estrutura geotécnica, fator de segurança, gestão de riscos geotécnicos, uma série de assuntos que são muito verticalizados, de uma determinada área específica do conhecimento. Imagina você olhando aquilo, mundo de coisa, aquilo rompendo, tá? O que causou isso aí? Foi um sismo? Foi excesso de chuva? Foi um equipamento pesado que passou? O que causou? Cara, 2 anos e 2 meses de trabalho, com estudos feitos, inclusive na Espanha, lá na Catalunha, para chegar à conclusão. Foi isso que causou. E outras 5 hipóteses criminais afastadas. Não foi isso por conta disso, não foi isso por conta disso, não foi isso por conta disso, com várias outras áreas do conhecimento. Então, o perito embora não seja considerado essencial, mas ele é muito importante. E a gente ainda tem, obviamente, os assistentes, serventuários, funcionários da justiça, que fazem ali a coisa andar. Né? A gente coloca aqui muito rapidamente os dispositivos onde eles estão. Assistente 268 a 273, serventuários 274, peritos e intérpretes 275 a 281. E agora, para a gente caminhar para os finalmente, vamos tratar aqui, primeiro, dos poderes do assistente. Eu acho que é importante, às vezes a gente não fala muito sobre isso, e se der tempo vamos ali um pouquinho em impedimento, incompatibilidade, suspeições. Vamos lá, vamos tentar aqui. Quero chamar a atenção de vocês para o assistente de acusação. O assistente de acusação, embora não seja essencial, um sujeito essencial, ele é um sujeito secundário, mas ele tem uma série de possibilidades no Código de Processo Penal. Então, quando a gente destrincha o que pode um assistente de acusação fazer, a gente encontra uma série de dispositivos que eu recomendo que depois vocês visitem. Tá? Eu estou fazendo aqui meio que um sumário, um índice das atribuições do assistente de acusação, que eu acho que vale a pena vocês visitarem. Então, o assistente de acusação ele pode, por exemplo, formular quesitos e indicar assistente técnico, ele pode propor meios de prova, ele pode fazer perguntas durante declarações, depoimentos e interrogatórios, ele pode participar do debate oral, ele pode requerer diligências cujas necessidades se originam de circunstâncias ou fatos apurados durante a e J, ele pode oferecer alegações finais orais por 10 minutos após o MP, ele pode acompanhar a votação dos jurados lá no Tribunal do Júri, ele pode requerer o desaforamento, ele pode arrazoar recursos interpostos pelo MP ou interpor seus próprios recursos, e ele ainda pode requerer medidas cautelares de natureza processual penal, está lá no 282. Então, o assistente de acusação,
ele não é essencial, ele é secundário, mas ele, quando a pessoa se habilita como assistente de acusação, ela passa a ter uma gama de possibilidades de atuar em prol daquela acusação. Não é um mero bibelô, não é um mero acessório ali. Ele tem condições, sim, de contribuir para o êxito daquele processo criminal, o êxito daquela ação penal. Então, eu gosto de fazer esse índice, e aí que eu coloco cada artigo que embasa cada poder do assistente, para que você possa ter facilitado o seu acesso e ir lá e visitar esses artigos. Tem uma lida neles que é algo que não cabe no pouco tempo que a gente tem aqui. Tá bom? Bom, vamos, nos 8 minutos que faltam, vamos tentar enfrentar um pouco esse tema. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso, mas vamos tentar falar no tempo que nos resta. Impedimentos, incompatibilidades e suspeições. Tá? Quando a gente vai lá no artigo 95 do CPP, a gente encontra as exceções. Vamos abrir aqui rapidinho. A gente encontra as exceções. Né? Suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. Então, a gente tem aqui a suspeição. E a suspeição, ela é a primeira exceção a ser analisada. Por quê? Porque se o juiz é suspeito, nada mais importa. Eu preciso cessar imediatamente essa interferência indevida. Então, a suspeição ela tem preferência sobre as demais exceções. Se o juiz é suspeito, ele tem que ser imediatamente retirado. Eu tenho que cessar essa interferência. Então, a suspeição ela é aquela que precederá as demais, ok? Quando a gente pensa nas regras de suspeição e impedimento, a gente as encontra lá nos artigos 252 a 256, e, mais especificamente, impedimento, artigos 252 e 253, e suspeição, artigo 254. E aí, tem uma máxima que eu gosto bastante do STF, deixa eu ver, onde é que eu coloquei ela aqui? Deixa eu tirar da tela. Ah, está aqui. Uma máxima do STF que ele fala o seguinte, é uma decisão antiga, mas ela vale até hoje. Que ele fala o seguinte, olha, impedimento configura-se quando há interesse do juiz com o objeto do processo, enquanto suspeição ocorre quando há vínculo do juiz com qualquer das partes. Então, o impedimento tem a ver com o objeto do processo, suspeição tem a ver com o vínculo entre o juiz e as partes. Tá? Então, por isso que a doutrina fala que eu tenho impedimento nos artigos 252 e 253 e eu teria suspeição no artigo 254. E a doutrina fala o seguinte, olha, o CPP fala em incompatibilidade, mas não cita o que é incompatibilidade. Então, a gente não tem um dispositivo específico sobre incompatibilidade. Tá? Então, eu não vou conseguir ler nesse tempo que nós temos aqui, mas o 252 está aqui, né? O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, aí vem, um monte de coisa, tiver funcionado seu cônjuge, ele próprio houver desempenhado qualquer das funções acima, aí, advogado, Ministério Público, autoridade, serviço devido como testemunha, tiver funcionado como juiz de outra instância, ele próprio, seu cônjuge consanguíneo, foi diretamente interessado no feito. O 253, juízes coletivos não poderão servir do mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral. E a gente tem o 254, que fala, né, que o juiz vai se dar por suspeito quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, seu cônjuge, ascendente e descendente estiver respondendo o processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda e responder ao processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, tiver considerado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessado no processo. Então, muito rapidamente, 252, 253 e 254 para vocês aqui. Tá? Vamos lá. MP.
Também pode ser alegado suspeição do MP? Pode. Também pode ser alegado suspeição de peritos, intérpretes, eventuais na justiça? Também pode. Só que tem uma diferença. Vamos lá. Suspeição do juiz. Se o juiz se julgar suspeito, é irrecorrível. Por quê? Porque quando o juiz se julga suspeito, quem vai recorrer disso? Não, você não é suspeito. Não, peraí, ele se julgou suspeito. Ele é que sabe se ele é suspeito ou não. Ok? Se ele não se julga suspeito, o caso vai para o tribunal que decide. Ok? Então, quando o juiz se julga suspeito, é irrecorrível. Quando ele não se julga suspeito, ele manda para o tribunal e aí o tribunal decide se ele é suspeito ou não. E o juiz é que decide a suspeição dos outros. A diferença é que no caso do MP, eu tenho uma dilação probatória ali em 3 dias. E aí o juiz decide, após o MP ali, vai ser ouvido, tem possibilidade de apresentar provas em 3 dias, o juiz decide. E quanto aos demais, está aqui, peritos, intérpretes, eventuais funcionários da justiça, o juiz vai decidir de plano e também sem recurso. Então a diferença é que quando o juiz decide suspeição do MP, tem dilação probatória, ele ouve o MP e decide. Quando a decisão é sobre ele, ou quando a decisão é sobre os outros, peritos, intérpretes, eventuários, ele decide ali de plano e da decisão de suspeição tomada pelo juiz, não cabe recurso. Quando ele não reconhece sua própria suspeição, ele manda para o tribunal e aí o tribunal decide. Quando ele reconhece sua própria suspeição ou decide as suspensões dos outros, não cabe recurso, sendo que na do MP ele tem essa dilação de 3 dias e ouve o MP. Bacana? Bom, uma coisa que eu não sei se a Carol vai falar, mas eu vou falar aqui logo de cara, no caso de jurados também, suspeição dos jurados, ela tem que ser arguida oralmente e decidida de plano pelo juiz presidente do tribunal. Ok? Então, o que acontece? Quando é feito o sorteio dos jurados, eles são sorteados nominalmente e defesa e depois acusação podem recusá-los. As partes podem recusar até 3 jurados sem qualquer motivação. E podem recusar todos que quiserem, se tiver motivação. Então, tantos quantos tiver motivação. Então, cada parte pode recusar até 3 jurados, sem motivo. E, com motivo, você pode recusar todos, se você tiver motivo. Ok? Só que você recusa, apresenta as suas razões e o juiz decide de plano se tem ou não ali razão para aquilo, e também é uma decisão ali tomada naquele momento, não vai caber recurso naquele momento, vai constar em ata, se houver alguma nulidade lá para frente, tá tudo certo. Beleza? Eu tinha preparado aqui também conflito de jurisdição, mas não vai dar tempo. Bom, acabou o nosso tempo, eu quero agradecer a vocês, primeiramente, a paciência, a confiança, o carinho. Dizer para vocês que eu estou à disposição, tanto na plataforma do Supremo, quanto lá no Instagram, pode mandar um direct que eu respondo. E, por favor, vamos trocar uma ideia lá no Instagram, manda um oi, mostra que você ficou aqui até a 5ª aula, até o último minuto assistindo. Se professor, eu estava lá na aula, presencial, ao vivo, sou seu aluno, sou sua aluna, se tiver dúvida, manda lá na plataforma ou no direct, eu vou responder, pode me cobrar que eu vou responder, tá bom? E para vocês, eu desejo toda a felicidade do mundo e só deixar um recado, todos nós, até passarmos em concurso público, a gente acha que a gente não tem capacidade, isso é normal. Eu sempre achei que concurso público era carta marcada, eu sempre achei que concurso público era QI, e eu sempre achei que eu não tinha capacidade de passar no concurso público. Até que a minha irmã mais velha foi aprovada no concurso do Banco do Brasil, a minha irmã mais nova foi aprovada no concurso da prefeitura da minha cidade e eu fui aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. Depois dessas 3 aprovações, eu passei a acreditar em concurso. E depois passei no concurso da PF, onde estou até hoje, não quero fazer outro concurso na minha vida, nunca mais quis fazer concurso na minha vida, porque me achei na profissão em que estou até hoje. Então, o que eu quero dizer para você acredite em você. Óbvio, não vai cair do céu. Você vai ter que estudar.
Vai ter que ter o que a gente, é uma expressão meio pesada, né? Horas bunda, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. É o jeito. Tem que sentar, tem que estudar, tem que se entender, tem que entender o que te leva a absorver mais conhecimento. Para mim sempre foi assistir aula boa, escrever para caramba, aquilo que o professor estava falando, o professor respirava, eu escrevia, complementava com as minhas leituras de doutrina, sempre li doutrina, com as minhas leituras de lei seca, com leitura de jurisprudência, e praticava, pegava provas antigas, ia fazendo assim, por que essa A está certa? Por que essa B está errada? E eu queria saber o porquê, e fazendo muita questão dessa forma. Para mim deu certo. Tem gente que é diferente, mas o que eu vejo dos colegas aqui do Supremo, que passaram em concurso público, tanto os nossos colegas professores, quanto os nossos alunos, mais ou menos a galera faz isso. Assiste boa aula. Na minha época não tinha cursinho, né? Eu conto um pouco da minha história no vídeo do Supremo. Não tinha acesso a cursinho na minha época, estou falando aqui 2000, 2001, 2002. Era muito mais difícil do que é hoje. Mas eu tive boas aulas na graduação. Então eu sempre assisti boas aulas e sempre tive o meu caderno e sempre complementei com doutrina, com lei seca, com jurisprudência e sempre fiz muita prova. Mas eu sempre duvidei de mim. Até a véspera da minha prova, isso é uma verdade, eu não queria ir fazer a prova, porque eu tinha feito o concurso 14 dias antes, eu não passei, era um concurso municipal, e eu falei assim, eu não vou passar para delegado federal. Eu não passei no concurso de 51 candidatos, não vou passar no de 54 mil. E eu passei no de 54 mil e não passei no de 51. E eu já vi colegas, muitos, fazerem isso. Não passa para delegado federal e passa para juiz federal. Não passa para juiz federal e passa para delegado federal. Não passa para agente da PF e passa para agente da PRF. E a esposa dele passou para a PRF e não passou para... Enfim, eles trocaram. O que passou para a PF não passou para a PRF, o marido, e a esposa passou para a PRF e não passou para a PF. E aí, qual o concurso mais difícil? Não sei. O que eu aprendi é que a gente precisa estudar, a gente precisa acreditar na gente e a gente precisa fazer inscrição e ir lá fazer a prova. Porque eu não vi ninguém que passou em concurso sem fazer prova. Então, acredite em você, estude, trabalhe e, principalmente, se dê oportunidade. O seu concurso sonho é delegado da Polícia Civil de Minas. Cara, mas saiu aí PF? Faz. Saiu PCDF? Faz. Saiu Defensoria Pública? Vai lá e tenta. Mantenha o seu foco. Mas se dê outras oportunidades também. Porque eu tenho certeza que, se você acreditar, se você trabalhar, você vai chegar lá, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração, felicidade e sucesso para todos. Tchau, fui!